Beatriz é a menina que nasceu para fazer os outros felizes. E eu tenho entendido o significado do meu nome nesse tempo. Mais ainda, porque à medida que a gente vai caminhando com Deus, nós vamos tendo mais revelação de quem é Deus. Nós vamos começando a compreender o que fez um Deus que tinha tudo. Tinha um trono de glória, tinha anjos adorando 24 horas. Que fez um Deus vir à terra, se fazer homem, crescer no meio da corrupção, em torno de um povo que não tinha amor, de um povo que estava ansiando que um resgatador viesse e vingasse todo o sofrimento, toda a escravidão. Um Deus que vem trazer uma mensagem de amor nunca antes pregada no mundo. Nós vemos muitos deuses pregados por aí, ensinados por aí, mas o único Deus que se fez homem, que provou, que ensinou sobre o amor, que morreu, que ressuscitou, está vivo, é Jesus Cristo. Aleluia! Não existe outro Deus que se deu a sua própria vida por nós. Muitas pessoas adoram Maomé, Buda, mas quando que esses homens entregaram a própria vida por amor à humanidade, para ensinar à humanidade o que é amor? Vocês lembram, né? Vocês conhecem. Eu ia começar por um texto, mas eu vou começar por outro agora. Vocês conhecem João 3,16? Não vou começar por ele não. Que diz que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é dar? Pego minha Bíblia e digo: toma, Cupatê. E diz: Beatriz, vai ficar sem Bíblia? Quanto é? Eu disse: toma. Aí a Bíblia diz que Deus é amor. E hoje a gente quer que as pessoas aceitem Jesus. Aceita Jesus, irmão. Mas como é que eu vou aceitar algo que eu nem estou vendo? Algo que eu não posso pegar, algo que eu não posso sentir. Como eu aceito Jesus? Jesus é amor. Como não aceitar Jesus? Se eu chegar na casa de vocês, abençoando a vida de vocês, levando paz, alegria, uma mensagem de esperança, como não aceitar Jesus? Quem nesse mundo não quer paz na sua casa? Quem nesse mundo não quer experimentar uma vida de alegria diária? Porque muitas das vezes nós entramos num processo de alegria, de festa, de confraternização, de comemoração na nossa casa. Uma criança nasce, um filho é aprovado no vestibular, você consegue o emprego, a promoção que você desejava, mas 2 dias depois vem as dificuldades de criar o filho, vem as noites sem dormir, vem um filho doente, veio a dificuldade de cumprir o horário do emprego, você adoece, mas tem que trabalhar. A dificuldade de manter um filho na universidade, e aí aquela alegria passou. Acabou. Que resposta nós temos para dar para o mundo sobre a paz, a alegria, a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo? Só tem uma forma: se o mundo ver, se o mundo sentir, se o mundo provar, se ele experimentar. Como, Beatriz? Se Jesus subiu, ele subiu,
mas Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que nos ensina toda a verdade, que faz de nós habitação, tabernáculo, morada dEle mesmo, não a fim de nós chegarmos no culto, de nós nos alegrarmos, de nós glorificarmos a Deus, de nós batermos os pés, rodopiarmos e depois nós irmos ir para casa como se nada tivesse acontecido, como um homem, como uma mulher adúltera que sai da sua casa, tem uma noite de prazer e depois volta como se nada tivesse acontecido. O Senhor Jesus não derrama o Espírito dele para ser desperdiçado. O Senhor Jesus derrama o Espírito dele para alterar algo em nós, para que Cristo cresça em nós, para que os filhos se manifestem nesse mundo e o amor de Deus possa ser conhecido nessa terra. É para isso que o Espírito Santo é derramado. Não é para um culto de prazer. É para que nós sejamos transformados. É para que quando a gente atravessa aquela porta, a gente já saia daqui com uma decisão tomada, com um posicionamento acertado, de quem vai se esforçar. A palavra de Paulo fala: vocês ainda não chegaram ao tempo, ao passo de sangrar mediante aquilo que vocês estão sofrendo. Vocês não sofreram ao ponto de sangrar. A gente desiste muito fácil daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós somos a geração de publicou, curtiu, e amanhã eu tenho que publicar algo novo, que eu preciso saciar minha necessidade de ser vista, de ser reconhecida. Quando a gente diz que vem para a igreja servir a um Jesus que foi humilhado, que foi desprezado, que foi crucificado, que foi afrontado a respeito daquilo que ele pregava, e foi caladinho, mudo, uma ovelha muda, como quem está indo para um matadouro. Não se ouviu reclamação. Gente, ele era Deus, mas ele era 100% homem. O que nós sentimos, as dores que nós sentimos, ele também sentiu. Que é isso? Jesus sabia de onde ele tinha vindo. Ele tinha a revelação do Pai. Ele sabia que a glória que estava por vir era muito maior, não se comparava à glória dessa terra. O que tem faltado para nós quanto igreja? Revelação de quem é Deus. Revelação de quem é Jesus. Caminhar com o Espírito Santo em intimidade, em comunhão, ao ponto de declarar e viver que eu vou até os confins da terra, e se preciso for, eu morrerei por amor a Deus, por amor às pessoas. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus disse assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É fácil dar a vida pelo filho. Às vezes não tão fácil dar a vida pelo esposo, né? Nem pela esposa. Se fosse, não tinha tanto divórcio, até mesmo dentro da igreja. Mas eu vejo tanta gente dizer assim, a gente que não é da igreja, gente do mundo, eu vejo gente de todo tipo dizer assim: mexeu comigo, eu até aguento, mas com os meus filhos, aí é outra história. Eu acho que a maior manifestação de amor na terra é de um pai, de uma mãe por um filho. Só que a Bíblia fala
que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E não são os meus irmãos biológicos. São pessoas que eu nem conheço, que eu ainda irei conhecer, que irão atravessar meu caminho ali naquela esquina. E não tem outra forma, gente, de nós fazermos isso, de nós conseguirmos isso, se nós não recebermos revelação de quem é Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. Não há bondade em nós. Caridade, muita gente faz caridade aí fora, gente que não conhece Jesus. Mas existe uma história bem definida, escrita, que está lá em Salmos 139. Ela foi escrita antes mesmo de nós sermos tecidos, entretecidos no ventre da nossa mãe. A nossa história já foi escrita. Isso significa que eu só saberei aonde eu deverei estar amanhã se eu estiver em comunhão com o dono da minha história, para perguntar: e aí, meu pai, para onde é que eu vou amanhã? O que é que vai ser da minha vida no dia seguinte? Quando eu acordar, pai, nós vamos fazer o que hoje? Porque ele é o autor da minha história. A minha história está nas mãos dele. E eu preciso acreditar. Em Jeremias 29:11, que os planos dele são para me fazer prosperar. É para me dar uma esperança e um futuro. Aleluia! Gente, não é um passo no escuro. Vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouco. Não é um passo no escuro. Pelo contrário, quando Paulo se rendeu a Jesus, ele teve um encontro com uma maravilhosa luz. Foi um resplandecer de luz tão grande na frente de Paulo, que ele ficou impossibilitado de caminhar sozinho, se não fosse Jesus para guiá-lo. Quando a gente encontra Jesus numa revelação totalmente diferente e grandiosa, nós ficamos impossibilitados de dar um passo sozinhos. Se Jesus não direcionar, se Jesus não nos guiar. É isso que acontece conosco. É um reboliço dentro de nós. É uma necessidade de transformação. É uma necessidade de viver algo que você não sabe o que é. Algo que você desconhece. É como se sua vida nessa terra não tivesse mais sentido. Seu coração está ligado numa outra pátria, numa pátria celestial, e vem uma convicção tão grande na sua mente, vem uma certeza tão grande na sua mente, que você está aqui para cumprir um tempo, para cumprir um propósito, mas você não pertence a esse lugar. Eu quero compartilhar com vocês algumas alianças que nós temos feito. Lá em Ruth, no capítulo 1. Essa mensagem tem sido a mensagem do meu últimos 2 anos. É a palavra que Deus tem falado muito comigo. É a palavra que Deus tem me levado a derramar sobre a maior parte das igrejas que eu tenho caminhado. E sabe, irmãos, a gente só pode levar uma pessoa a um lugar se nós já tivermos ido a esse lugar. A nossa necessidade de nós ouvirmos pessoas experientes, pessoas que estão caminhando há mais tempo do que nós na fé, é porque elas já foram a lugares que nós ainda não fomos. E nós precisamos da ajuda delas para irmos. Amém? Nós temos aqui no texto de Ruth, a partir do versículo 6, capítulo 1, versículo 6, diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Perceba que Noemi decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado.
Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, ou seja, a caminhada começou. Vamos, meninas. Acabou, meu marido morreu, Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu. Nós estamos falando aqui da história de Noemi, que tinha 2 filhos, que tinha 2 noras. Elas eram moabitas e os seus filhos casaram-se com essas mulheres. Só que Noemi perdeu o esposo, perdeu os filhos, e agora nós vamos voltar para Belém de Judá. Porque quando ela saiu de lá, quando Elimeleque levou sua família para fora de Judá, o Judá estava passando um tempo de fome. Só que Noemi ouve que o Senhor se lembrou da terra, o Senhor voltou a abençoar aquela terra com pão. Então ela decide voltar e com ela leva as 2 noras. A palavra de Deus diz: decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Elas estavam caminhando, que mal havia em voltar. Noemi as abençoou. Estavam voltando na bênção, irmãos. Voltem. Só que essas 2 mulheres amavam Noemi. Mesmo Noemi abençoando e mandando-as fazer o caminho de volta, elas disseram: não, Noemi, nós vamos com você. Choraram muito. Gente, uma pessoa que não ama, ela na mesma hora decidiria voltar. Amém, Noemi, obrigada. Foi muito bom ficar com você. Pastor José Rodrigues diz que Ruth, ela tinha até uma descendência real. O pai dela era um rei moabita. Então ela voltaria para o conforto, para a comodidade. Seria aceita de volta. Se não fosse aceita, Noemi não mandaria voltar para deixá-las sozinhas, abandonadas. Só que elas disseram não. Sigam comigo no versículo 11. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois amando o Senhor, voltou-se contra mim. Elas decidiram fazer o caminho de volta com Noemi. Só que Noemi deixou bem claro o preço daquela decisão. Vocês vão morar com uma velha, viúva, amargurada. E nunca mais se casarão, nunca terão filhos, nunca mais terão prazer de um colo de um homem. Logo no versículo 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo,
o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Que outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Que é isso, gente? Uma estrangeira. Nós somos estrangeiros para Deus, sabiam disso? A nação que o Senhor escolheu para que o seu nome fosse conhecido foi a nação de Israel. Nós somos chamados como gentios na Bíblia. Aqueles a quem o Senhor adotou. Nós somos estrangeiros para o Senhor. A nossa escolha é muito séria. Não é uma escolha na carne, onde se o pastor for embora, se o pastor morrer, a pastora morrer, nós vamos nos afastar de Jesus. Não é uma escolha na alma, onde se nós perdermos os nossos benefícios, onde quando o nosso futuro for ameaçado, nós nos afastamos de Jesus. Não é na carne, não é na alma. A nossa escolha foi no Espírito. E é uma escolha irrevogável. É uma escolha que não deve ter volta. Mas sabe, pastor Wagner, pastora Jane, vocês já devem ter vivido isso. De estar aqui caminhando. Não, pastor, a gente vai caminhar com o Senhor. Pastor, estamos juntos. Mas depois que acontece alguma coisa, um escândalo, um problema, uma situação difícil em casa, chora, se despede e diz: não, para mim não dá mais. São alianças na alma. Até ama, pastores, até amam vocês, mas não tem a revelação do que é uma aliança no Espírito. Não tem a revelação de que agora o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Senhor, se o Senhor mandar para cá, eu vou. Se o Senhor mandar para lá, eu vou. Não importa as circunstâncias, eu te seguirei, eu te adorarei. E só a morte me separa dessa terra aqui contigo. Ela não tinha ainda a revelação de que nem a morte separaria. Nada pode nos separar do amor de Deus. A Daiane, eu conheço a Daiane desde 2016. Nós fizemos EIFOL juntas lá em Paragominas. Nós éramos do mesmo grupo, eu e a Micaele. Ela, a Micaele. Fiz com o Felipe, né, com o irmão. E ela me fez uma pergunta, ela disse assim: aí, Bia, e aquela palavra que você recebeu, né? Porque na EIFOL, irmãos, eu recebi uma direção, mediante aquilo que Deus estava falando comigo já há algum tempo, de deixar toda a minha vida em Paragominas e ir embora para Portugal, para fazer missões em Portugal. E aquilo era muito conveniente para mim, porque eu amava, eu sonhava com a Europa muito antes de me converter. Eu sou formada em letras, então eu já pesquisava sobre um mestrado em Portugal. Então eu disse: meu Deus, eu vou para Portugal, vou poder estudar. Lá eles reconhecem o meu diploma, vou poder trabalhar, vou servir na igreja, vou poder assistir a Champions League, assim, no estádio. Posso até assim lá na Espanha, assistir os jogos também de vez em quando, né? E quem sabe casar com um louro alto, lindo, do olho azul. Era verdade, gente. Eu disse: o Senhor é fiel. O Senhor honra aquele, né, que o temem, que estão seguindo em obediência. Nossa, como eu fiquei feliz. E aí, mas vem o peso de uma escolha dessa. Eu estava com a cabecinha cheia dessas coisas, gente. Só que eu era professora lá em Paragominas, já há 7 anos, concursada. Professora num colégio particular, há 5 anos, estabilizada. Recusando o trabalho na cidade, que eu não tinha condições físicas.
para trabalhar mais do que eu já trabalhava. Sabe? Tinha o meu carro, fazia viagem com os meus amigos, ia nas lojas, vivia cheia de dívida, que eu gostava de comprar roupa, sapato, comer em restaurante. Eu amo comer, então todo dia quase eu comia fora. Sabe? Era a vida que muitos jovens aqui, eu duvido se não estão sonhando com isso. De se formar e ter o seu salário, né? Poder comprar o seu carro, sua casa. Eu não peço mais dinheiro para o meu pai, eu comprar a roupa que eu quero e tudo. Sei que muitos de vocês sonham com isso, porque eu sonhava. E eu trabalhei, me esforcei para conquistar tudo isso. Só que Deus estava pedindo para eu abrir mão de tudo isso. Que para mim era muito importante. A vida inteira eu sonhei com estabilidade, com um futuro planejado. E aí eu fiz uma oração a Deus, que eu queria me sentir protegida, eu queria sentir uma segurança de um pai, de um marido, de um namorado, de um noivo, de um irmão mais velho. Eu queria sentir essa segurança, porque se eu não sentisse, eu não iria, que eu não tinha coragem de deixar a minha vida. Irmão, foi a oração respondida mais rápida da minha vida. Logo no dia seguinte, eu estava tão certa de que eu tinha que ir embora. Eu estava tão certa que eu tinha que largar tudo, que a única coisa que eu fiz foi pedir direção para Deus. Pedir direção, e o Espírito Santo me direcionou em todas as coisas. Só que era julho e em janeiro era para eu ir para Portugal. Em janeiro eu nunca mais consegui falar com o pastor Nonato, que foi a pessoa que me direcionou. Não tinha equipe para ir para Portugal. Eu estava na casa do meu pai, em São Miguel do Guamá, aqui no Pará também, com 2 malas, alguns livros, com os meus amigos trabalhando de volta, os meus alunos estudando, com um monte de cartinha de despedida de uma pessoa que deveria estar embarcando para Portugal, e sem saber o que seria da minha vida, porque eu disse: eu não vou voltar não. Foi o Senhor quem falou comigo. Foi jejum, gente. Passei dias num colchonete assim, escondida na casa de uma amiga minha, com a Bíblia do lado e jejuando. Falando: Senhor, eu vou jejuar, eu vou ajudar esse anjo a trazer a resposta. Porque eu tenho certeza que o Senhor falou comigo. E aí houve uma reunião com o pastor Feitosa, que hoje é o meu pastor, ele e a pastora Elaine. Ele é o diretor da Escola de Missões Semeadores. Nós temos uma escola hoje em Imperatriz, uma escola em tempo integral, que prepara obreiros, prepara missionários para o campo transcultural, prepara jovens como o Gabriel, filho do irmão Walter, que vai para a universidade. Nós trabalhamos na consolidação, na maturidade daquele jovem, para que quando eles entrem na universidade, eles não sejam mais um desviado, mas eles sejam um jovem que façam a diferença naquele lugar, porque nós sabemos a quantidade de jovens que se desviam na universidade. Nós temos essa escola de preparo de 6 meses e temos esta aqui de 3 semanas, onde nós estudamos uma semana em Imperatriz e nós servimos 2 semanas num campo missionário. Temos equipe em 3 etnias indígenas diferentes. Povo Gavião, 3, porque tem um povo Gavião do Pará, Gavião do Maranhão, povo Cricati no Maranhão, povo Carajá no Tocantins. Temos uma equipe em Tocantins, Miranorte, na cidade. Uma aqui que está cobrindo Parola, cobriu Parola e está cobrindo Tailândia. Outra nos Ribeirinhos, lá na ilha de João Pilatos. E uma em São Pedro da Água Branca, aqui no Maranhão. Nosso papel é dar uma chama que está queimando no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Eu tive que ser transformada pela renovação da minha mente. Eu não suportava a vida simples, mas na base missionária eu fui submetida a lavar louça, a lavar banheiro, a cozinhar 7 vezes por semana, durante a semana, 7 dias por semana,
a dar conta de café, almoço, lanche, jantar, ter aula de manhã, de tarde, de noite, culto quase todos os dias, ler a Bíblia 3 vezes durante a semana. Eu digo, o Senhor, era muito ruim para o Senhor ter me tratado desse jeito, para eu ser quebrada, porque hoje a base é totalmente diferente, gente, está mais cheia de graça, graças a Deus, graças a Deus. Mas a nossa turma, que foi a primeira turma, sofreu o sofrimento daqueles que são os pioneiros, que são os que mais sofrem. E naquela dor de estar numa vida que eu nunca sonhei para mim, eu falei com o Espírito Santo de Deus. Eu disse, Espírito Santo, como o Senhor teve coragem de me trazer para um lugar desse. Eu era feliz, Espírito Santo. Eu nunca fui de desistir, gente. Quando eu não prestei, eu não desistia daquilo que eu acreditava que não prestava. Quando eu via que não prestava mesmo, aí eu desistia e ia para outra coisa que eu acreditava. Eu sempre lutei pelo que eu acreditava. E eu dizia, eu não vou embora desse lugar enquanto eu não descobrir o que o Senhor quer para a minha vida, porque foi o Senhor quem me trouxe para cá. E aí ele disse, eu disse, como o Senhor teve coragem de fazer isso comigo? Eu era feliz, não era uma professora frustrada. Aí ele disse, eu estava no sol quente lavando um tacho nesse momento. Aí ele disse, olha aqui, eu tive a visão de Jesus na cruz, todo machucado, ensanguentado, morto. Ele disse, ele sofreu tudo isso. Não foi para lavar tacho não, Beatriz. Ele sofreu tudo isso por amor a você. O que você está fazendo aí não é nada. O que você deixou não é nada mediante ao que ele deixou. Irmãos, não minta para o Espírito Santo. Não adianta agora chorar, ai, me perdoa, eu não presto. Ele já sabe que a gente não presta. Ele amou a gente primeiro. Seja sincero com Ele. Coloque diante dele a sua dificuldade. Peça para Ele te ensinar como é que se é transformado. E eu disse para Ele, Senhor, eu estou errada, me perdoa. Me ensina então, Espírito Santo. Me transforma, porque com a mente que eu tenho, com a pessoa que eu sou hoje, eu não consigo viver nesse lugar. E aí ele foi transformando. E eu de sandalinha havaiana aqui, eu digo, meu Deus, que vergonha que eu ministro só descalço, gente. Mas eu entro na igreja com uma sandália bonitinha, né? Eu disse, Senhor... Senhor, que o Senhor me traz de sandália havaiana. Eu disse, menina, tu ainda tem muito que aprender. Tem muito que aprender o que é uma sandália, o que é uma roupa, gente, para a revelação de quem é Jesus. Para que vocês entendam, vai fazer 3 anos que eu estou na base missionária. Eu permaneci lá como obreira. Hoje eu estou como coordenadora, ajudando o pastor Feitosa na escola. Graças a Deus. Eu não sei quando é que eu vou pisar em Portugal. Isso não me dói. Eu choro pela riqueza da revelação que eu tenho hoje. Porque eu não tenho um lugar para ir. Eu tenho uma pessoa para seguir. Eu tenho uma missão para cumprir nessa terra. Jesus Cristo tem me transformado. Eu digo, Senhor, eu acho que eu sou a que menos presta nesse lugar, porque é o que só que está desde o início e aqui está até agora, e ainda tem, eu acho que ainda vou ficar mais um tempo. Diz, Senhor, quer me tratar demais, hein? Mas não é não, irmão, é quanto mais o Senhor estica a gente para trás, é porque mais longe a gente vai. Quanto mais você se submete ao crescimento de Cristo em você. Porque para algumas pessoas a gente diz, é tratamento, Deus está te tratando, mas não é não, sabe o que é? É crescimento de Jesus dentro de nós. É crescimento de uma pessoa que a gente não conhecia, de uma pessoa que é simples, de uma pessoa que é humilde, de uma pessoa que se entrega, de uma pessoa que renuncia, de uma pessoa que foi disposta a dar sua própria vida, a levar tapa, a levar chicoteada de chicotes que arrancavam a sua carne, a ser cuspido, a ser afrontado, a ser pregado numa cruz. E ainda ser zombado quando estava lá em cima. É essa pessoa que precisa crescer dentro de nós. Sabe por quê, irmão?
Quando Jesus cresce dentro de nós, vem uma coragem, vem uma confiança, vem uma certeza, vem uma segurança que nunca partiria de nós. Nunca. Não tem nada a ver com a Beatriz. Tem tudo a ver com a obra do Espírito Santo na vida da Beatriz. Abram lá em Mateus 28. No versículo 18. A palavra de Deus diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus não disse: vai, faz discípulo, Beatriz, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Que no final você vai ter um marido, filhos, uma casa muito bonita, um carro do ano, dinheiro no bolso a todo tempo. Não se preocupa, Beatriz, que tudo isso está garantido. Sabe qual é a promessa de Jesus para as nossas vidas? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A promessa de Jesus para nossas vidas é Ele mesmo. E se a gente não aprender que a gente precisa todos os dias se render diante do Espírito Santo e dizer para o Espírito Santo: me revela Jesus, me torna parecido com Jesus. Porque, gente, a promessa dele é Ele mesmo. E essa palavra não é só para uma pessoa, não é só para um grupo de pessoas. Para os pastores, para os missionários, os profetas, os apóstolos e evangelistas. Essa palavra é para todos nós. Se nós temos Cristo nas nossas vidas, se nós somos chamados de cristãos, nós deveríamos chegar num lugar e abençoar aquele lugar. Sabe? Quando eu chego no lugar, eu digo: é terra conquistada, Senhor. É terra conquistada. Essa terra me pertence. Então, se tem briga, eu vou logo orando. Traz a paz. Leva a alegria para aquele lugar. Traz o consolo. É esse o nosso papel, levar Jesus. Aí sabe o que é que as pessoas vão dizer para você? O que você tem de diferente? Jesus nunca andou, gente, eu acho engraçado, que Jesus nunca andou procurando pessoas. Mas por onde ele andava, multidões o seguiam. Sabe quando foi que elas pararam de seguirem Jesus? Quando ele não satisfez a vontade delas. E é isso que tem acontecido com a igreja. Quando Jesus não satisfaz a vontade da igreja, a igreja abandona Jesus. Não. Coma da minha carne, beba do meu sangue. Coma daquilo que eu comi. Prove daquilo que eu provei. Ah, não, Jesus, isso aí é para o pastor, para a pastora, que eles são santos. Eu não. É não, gente. É para todo mundo. Esse mundo, ele anseia pela nossa manifestação.
Sabe, quando nós nos manifestarmos, pessoas vão nos procurar. Me ajuda, ora por mim. O que tu tem? Eu preciso disso que você tem. Quero que vocês escutem um sonho que a Larissa teve e compartilhou com o pastor Feitosa. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós, como base missionária, como escola de missões, estamos sendo incomodados nesse tempo. Nós recebemos uma palavra que daqui a 4 anos, começando do ano passado, nós vamos enviar uma equipe para uma nação perseguida. Vão ser 4 anos de preparo para enviar pessoas sem garantia de voltar vivas. Se Cristo não crescer no grupo que vai ser enviado, isso não vai acontecer. Porque Deus dá a palavra, mas nós precisamos lutar pelo cumprimento dessa palavra em nós, nos preparando para isso, crescendo espiritualmente para isso. Você que tem chamado de missões, tem uma escola de missões em julho, tem uma escola de missões em 6 meses. Beatriz, eu não tenho dinheiro. Eu digo para vocês que eu não tenho mais carteira assinada. Eu trabalhei 1 ano na base, pagando R$350 para trabalhar, sem salário da Nova Aliança. Eu não sou assalariada na Nova Aliança, mas nunca me faltou nada. Nos dias difíceis, eu tinha certeza que Deus estava me ensinando a ser filha. Porque o meu desejo era dar conta daquele problema com a minha própria força. Que eu era muito orgulhosa, ninguém pagava nada para mim, como é que agora eu vou viver de oferta? Mas, irmãos, eu tenho feito um tratamento dentário que a assistente do meu dentista, ela se assustou quando eu falei para ela isso que eu estou dizendo para vocês. Ela disse: Beatriz, tu já gastou tanto dinheiro aqui, já foi quase, acho que uns R$10.000, gente, só do ano passado para cá. Deus sabe das nossas necessidades. Vivia cheia de dívida, hoje, graças a Deus, minha vida é tranquila. Tenho ter dinheiro para passear depois do intensivo, dar uma volta, descansar um pouquinho, relaxar. Está guardadinho já, meu pai já me deu. Sabe, mas tem uns dias que não tem nada na conta. Mas o Pai, Ele é presente em todo tempo, Ele é onipresente, Ele não se afasta em nenhum momento. Agora a fé e a confiança precisa crescer, precisa ser exercitada. E sabe, igreja, a gente precisa andar na visão que Deus está dando. Deus está nos usando lá para que algo novo nasça no coração dessa igreja. Nós temos missionários em aldeias, nós temos missionários na Polônia, temos missionários na Inglaterra, no Uruguai, na Colômbia, em Portugal, na Inglaterra, mas nós não temos um missionário nas nações perseguidas, onde 1% dos missionários são enviados. De 100 missionários, somente 1 é enviado para essas nações. E o Senhor disse que nós iríamos até os confins da terra. E para fazer algo desse tipo, que é ir sem garantia de voltar, a gente precisa ter Jesus Cristo muito vivo dentro de nós. Jesus Cristo desenvolvido. Para eu largar minha casa, meu conforto, meus sonhos e acreditar que hoje eu não estou mais com uma vida limitada a 70, 80 anos de idade. Quando o Senhor entregou o seu filho unigênito, Ele me deu também a vida eterna. A minha vida não se resume a essa terra. Aqui é um cumprimento. Nós estamos mastigando essa palavra até os confins da terra. Se perecer, pereci. E nós vamos mastigar até essa palavra ser verdade dentro de nós, até chegar o tempo de nós irmos. É assustador, não é, igreja? Mas é o Evangelho. É a palavra de Deus.
A Larissa vai compartilhar rapidamente esse sonho para eu encerrar. Amém. Graça e paz, igreja. Eu tive esse sonho no primeiro dia do intensivo. Eu sonhei que eu estava em uma igreja que não era a Ágape, mas era uma igreja que estava muito cheia. Estava tão cheia que as pessoas estavam em pé. E do meu lado estava minha mãe. E eu orava por ela. Eu tocava no coração dela e ministrava cura. E eu lembro que no sonho tinha várias mães com seus filhos do lado. E os filhos também ministravam cura nas mães. E quando eu estava abraçada com minha mãe, eu lembro que eu olhava nessa direção e um corredor de gente se abria. E eu já me deparava com uma mesa bem bonita, enfeitada. E uma decoração de casamento. Era um casamento. E em cima da mesa tinha um bolo. Muito bonito, mas era um bolo dividido em duas partes. Era um bolo dividido em duas partes. Uma parte branca, outra parte preta. E eu lembro que as mulheres que eu vi, as mães que eu vi nessa noite, elas eram noivas. Estavam vestidas de noiva e começou a subir nessa mesa, uma por uma, para casar. Era como se fosse um casamento coletivo. E elas subiam e quando elas estavam na mesa da festa lá, eu via de relance assim, o casamento delas anterior. E eu via que no casamento anterior, elas estavam muito felizes. E eu via que elas estavam com o noivo delas, o marido. Mas nesse casamento, elas não estavam com o noivo. Elas estavam casando sozinhas. Uma por uma subia, levantava o buquê, tirava foto. Os filhos estavam lá presenciando, mas elas estavam casando sozinhas. E elas estavam muito felizes, muito felizes. A igreja estava muito feliz. Então eu acordei e contei esse sonho para o pastor Feitosa. Na noite que ele foi, o pastor, eu não entendi. Por que essas noivas estavam casando sozinhas? E se elas estavam casando sozinhas, por que estavam tão felizes? E o pastor orou. E ele teve o discernimento de que, embora parecesse que tudo estava bem, nada estava bem nesse casamento. A começar pelo bolo, que não existe bolo dividido. Ou é um bolo ou é dois bolos. E esse bolo, eles diziam que era um, mas não era um, era dois. Estava dividido. E elas estavam casando, mas não tinha noivo. E o pastor Feitosa disse que a igreja é a noiva de Cristo, né? Como diz a palavra. Mas que a gente aguarda pelo noivo. E ele teve o discernimento de que a igreja estava casando, mas sem o noivo. A igreja estava feliz sem o noivo. Então, embora estivesse tudo bonito, tudo feliz, a igreja estava feliz, mas sem a presença do noivo. E nós oramos e entendemos o que Deus estava falando para a gente nesse tempo. E é o que a Beatriz vai compartilhar. Lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. O casamento do Cordeiro. O que nós estamos vivendo nesse tempo? O que nós temos visto no nosso meio nesse tempo? Uma noiva que se lavou, que se limpou, que é cheia de atos de justiça, mas não tem noivo.
uma noiva que está alegre consigo mesma. Estou muito feliz aqui na minha tenda. Estou muito feliz aqui na minha igreja. Estou muito feliz aqui na minha congregação. Muito feliz com os meus irmãos. Nós temos comunhão. Nós nos reunimos 3 vezes por semana. Estamos limpinha e adornada. Mas cadê o noivo? Cadê a noiva indo até os perdidos, amando os perdidos, dando a sua própria vida em favor daqueles que não conhecem a verdade, dedicando tempo de ensino, dedicando tempo de discipulado, batizando? Cadê a noiva? Irmãos, eu não quero que nós cheguemos no último dia, que a gente bata na porta, porque entendam comigo, dom é de graça, amém? O Espírito Santo, Ele dá para quem Ele quer, porque tem gente que vai curar, que vai expulsar demônio, e que Jesus Cristo vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O nosso coração precisa se voltar para Jesus Cristo. A nossa maior promessa é Jesus Cristo de Nazaré. Porque se Ele se desenvolver dentro de nós, nós vamos fazer a vontade do Pai. Porque Ele fez e Ele faz a vontade do seu Pai. Nós seremos de fato pequenos Cristos caminhando nessa terra. Igreja, esse chamado não é só para mim. Esse chamado, eu tenho certeza que não é apenas para esse grupo que subiu aqui na frente. Não é só para os pastores dessa igreja, para os líderes dessa igreja. Esse chamado é para todos nós. E você que tem esse chamado, eu sei que há o tempo, há o modo para que tudo se cumpra. Mas comece a orar, comece a pedir a Deus direção. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, convicção e certeza, vai chegar um dia em que o Senhor cala todas as possibilidades. E se você não tiver certeza numa palavra, convicção numa palavra que Deus lhe deu, você desiste. Você diz: eu amo você, Senhor Jesus. Eu vou continuar aqui, na minha vidinha, porque isso que o Senhor está me pedindo é demais. Perder tudo é demais. Passar vergonha é demais. Porque até um tempo eu tinha vergonha, porque o povo dizia: quando você vai para Portugal, Beatriz? Quando você vai para Portugal? E eu não sabia o que dizer. Mas o tempo passou, o processo se completou, e hoje eu entendo que eu não tenho uma pessoa, eu não tenho um lugar para ir, eu tenho uma pessoa para seguir, uma missão para cumprir. Quando alguém me pergunta: vai quando para Portugal, Beatriz? Eu digo: mas você está muito longe do que aconteceu. Não tem mais Portugal somente, não. Tem muitos lugares. Portugal vai se cumprir? Vai, porque é palavra de Deus. Mas Portugal não é mais importante do que Jesus Cristo, do que a revelação de Jesus Cristo, do que o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. E eu quero chamar você que tem essa chama missionária, que não sabe como vai acontecer, que se vê e não vê recursos para ela se cumprir. Eu quero chamar você, porque eu quero orar por você. Sabe, gente, às vezes nós temos medo da bondade de Deus. Eu tenho visto na Bíblia aqueles homens, Pedro, João, que apanharam e saíam felizes por se acharem dignos de terem apanhado por causa de Cristo. Eu disse: Senhor, com muito temor e tremor, eu quero ter a revelação que esses homens tiveram. Porque no dia que eu tiver que apanhar por tua causa, ou que eu tiver que morrer por tua causa, eu quero morrer e apanhar feliz por me achar digna de estar sofrendo isso por tua causa.
Sabe o que é isso, gente? É pedir só para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Porque tudo que Deus quer é que Jesus Cristo cresça e se desenvolva em nós. E que se cumpra a vontade dele na terra, por meio das nossas vidas. Pois fique de pé, igreja. E você que tem esse chamado, eu quero orar por você nessa noite. Se você tem liberdade, vem aqui à frente. No nome de Jesus. Jesus vai voltar, a gente cantou. Jesus vai voltar. O céu se abrirá. O rei descerá. Sua glória encherá a terra. Todo olho verá, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Pode ser amanhã. Pode ser hoje à noite. Mas pode ser daqui a 100, 200 anos, 300 anos, a gente não sabe. A gente só sabe que a gente tem uma palavra, que a gente tem uma chama, que a gente tem uma mensagem que é verdadeira. Uma mensagem que é digna de toda aceitação. Porque a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Que a nossa vida nessa terra, ela é única, ela é curta, ela é rápida. E nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para cumprir nossas próprias vontades. Nós estamos aqui para viver um propósito eterno. Para viver uma história que foi escrita por um Deus grande, poderoso. Criador de mais de 100 bilhões de galáxias. Onde a palavra de Deus diz que toda a eternidade com Ele não vai ser o suficiente para conhecê-lo. Porque Ele é um Deus insondável. A gente precisa conhecer mais o nosso Deus, o nosso Pai. Nós precisamos conhecer mais Jesus Cristo. Porque quando nós tivermos mais revelação de quem é Jesus, nós não teremos medo de viver a história que Deus tem para nós vivermos. Aleluia! Missionários podem tocar nos irmãos. Declare a vontade de Deus se cumprindo na vida deles. No nome poderoso de Jesus. Paizinho, nós te damos toda a honra e toda a glória nesse lugar. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença. Obrigada pela palavra ministrada. Obrigada pela verdade. Espírito Santo de Deus, obrigada por toda ativação nessa noite. Obrigada por toda a confirmação nessa noite. Obrigada por toda a chama reacendida. Obrigada por todo o fogo aumentado. Nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos, abençoando-os, Senhor, para que eles vivam a tua vontade, para que se cumpra a tua vontade na vida deles, para que não haja medo, Deus, medo da tua bondade. Por isso eu te peço, Paizinho amado, que o Senhor derrame sobre eles mais revelação de quem tu és. Enche-os, Senhor Deus, da revelação do teu amor. Que no nome poderoso de Jesus não haja, Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus não haja medo, não haja desconfiança, não haja pavor, mas que eles sejam tomados, Deus, com a mesma segurança, com a mesma confiança que o Senhor me tomou, que o Senhor me separou para cumprir a tua vontade, para fazer o teu querer, Deus. Senhor, de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Por isso eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, os encha de fé, os encha de
paz, os encha de alegria em viver a tua vontade, os encha de segurança, de confiança, que o Cristo glorificado reine nas nossas vidas, que o Cristo glorificado reine na vida dessa igreja, que essa igreja se levante como intercessora, que essa igreja se levante como mantenedora do teu reino aqui na terra. Igreja de Tailândia, o Senhor vai fazer vocês prosperarem na área financeira. A palavra de Deus lá em João 15:7, ela fala assim: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, tudo que pedires no meu nome vos será dado. Preste atenção, igreja de Tailândia. As pessoas não deixam de permanecer em Deus só quando o dia é mau, não. As pessoas também deixam de permanecer em Deus quando o Senhor as abençoa, principalmente na vida financeira. Igreja de Tailândia, vocês são mordomos do Senhor na terra. Tem um povo aí que está aprisionado nas drogas, que o Senhor está entregando nas mãos de vocês. Toda prosperidade financeira é para o reino de Deus. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. É para o reino de Deus. Tenha temor e tenha tremor com aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Coloque seu coração diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus seja o guia da sua vida em todas as áreas. E para aqueles que Ele vai abençoar na vida financeira, principalmente, porque a Bíblia só fala de dois senhores: Deus e Mamon. E o Senhor vai confiar riquezas financeiras para essa igreja, com a finalidade de cumprir o propósito dele. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Espírito Santo, nós te honramos. Muito obrigada, Senhor Deus. Senhor Deus, que esses homens e mulheres tenham um caráter íntegro, aprovado diante do Senhor. Dá a eles sabedoria, dá a eles, Senhor Deus, conhecimento de causa, de investimento, Deus. Dá a eles, Senhor Deus, tudo aquilo que é necessário para eles administrarem, Deus, aquilo que o Senhor vai entregar. E no nome de Jesus, Senhor, que se cumpra somente aquilo que é a tua vontade na vida dessa igreja. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Aleluia.